Pai do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? A tia Lu tava com saudade de estar aqui gravando uma aula para vocês. Hoje a gente vai contar uma história bem legal que fala sobre pescadores de gente. Alguém já ouviu falar sobre pescadores de gente? Se você não ouviu falar, então fica aí bem atento com os ouvidinhos, bem atento para aprender o que é um pescador de gente, tá bom? Só que antes de começar a falar da historinha para vocês, a gente vai fazer uma oração, tá bom? Fecha os olhinhos e vamos orar todo mundo junto, tá? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento nós estamos aqui e já te agradecemos, Senhor, por mais uma BD que o Senhor nos proporciona de estar aqui falando um pouquinho da palavra do Senhor, que essa palavra venha penetrar no coração de cada criança. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Amém, crianças? Hoje, a nossa história, ela tem um texto base. O texto base dela fica em Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao 4, e Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. Nesses dois, em Mateus e em Lucas, conta a história que eu vou contar para vocês. Porém, tem um versículo que é o versículo chave, tá? Que ele se encontra em Marcos, capítulo 1, versículo 17. Olha, quem aí tem a Bíblia, vai ler junto com a tia Lu. Abre aí sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, do versículo 17. Se você não sabe ler, vai pedir ajuda do seu pai e da sua mamãe, tá bom? A palavra de Deus diz assim: E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens, pescadores de gente, pescadores de pessoas. Olha que interessante, viu, crianças? Olha, tô curiosa, você tá curioso? Vou ler mais uma vez para ficar bem gravadinho na cabeça de vocês. Marcos, capítulo 1, no versículo 17, diz assim: E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Vinde após mim, vim depois de Jesus. Amém? Para ser pescadores de homens, de gente, de pessoas, de crianças, de homens, de mulheres. Amém, criança? E aqui na nossa revista diz assim: Venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente, tá bom? Deixa eu arrumar. Agora melhorou, né, crianças? E a palavra de Jesus, ela diz assim: Jesus esteve aqui na terra, porém, ele sabia que não ficaria aqui por muito tempo e queria que todos soubessem que ele era o Salvador. Escolheu 12 amigos para acompanhar ele e para ele ensinar como deveria agir após a sua partida. Ou seja, Jesus ele sabia que não ficaria aqui na terra por muito tempo. Então ele escolheu 12 pessoas para ele ensinar como que ele queria que ficasse aqui depois que ele partisse. E eles ouviam atentamente o ensinamento de Jesus sobre o reino de Deus. Então, as 12 pessoas que Jesus escolheu, eles ficavam ouvindo muito, tudo sentadinho assim, ouvindo o que Jesus dizia para eles, ensinava para eles sobre o reino de Deus. Aqui, ó, mostra Jesus e aqui em volta, ó, são os 12 discípulos que Jesus escolheu para seguir ele, tá? Para eles aprenderem sobre o reino de Deus. Os amigos de Jesus eram pessoas simples de vários lugares diferentes. Certo dia, Simão Pedro e André, que eram irmãos, então Simão Pedro e André eram 2 irmãos. Eles estavam levando as suas redes para pescar, quando Jesus entrou no barco deles, né? E disse para Simão: Jogue as redes no fundo, e você e seus companheiros pegarão muitos peixes. Mas Simão Pedro virou e falou para Jesus: Jesus, eu passei a noite pescando. Eu passei a noite jogando a rede e não pesquei nenhum peixinho, né? Aí, Jesus, mesmo assim, Simão Pedro foi e jogou a rede. E quando Jesus fala, Simão Pedro foi obediente, ouviu a ordem de Jesus.
algo diferente acontece quando a gente é obediente, né? Aí, o que será que aconteceu quando Simão Pedro jogou a rede, hein? Olha isso, crianças, quantos peixes Simão Pedro pescou. Olha a cara deles de espanto, ó. Aqui é Jesus dentro do barco, olha o tanto de peixinho. E aqui, ó, Simão Pedro e André, que eram 2 irmãos. Então, o que aconteceu? Eles tinham passado a noite pescando, não pescaram nada. Mas quando Jesus falou, joga a rede, eles foram obedientes, jogaram a rede e pescaram um monte de peixe, tá? De repente, as redes começaram a se arrebentar de tanto peixe que eles tinham pego, porque estavam cheios de peixe. Então, Simão e André gritaram para Tiago e João, que estavam em outro barco, para ele vir ajudar. Tiago, João, venha nos ajudar, vem aqui nos ajudar a pegar a rede que está cheia de peixe. Então, junto, eles puxaram as redes, né? E os 2 barcos, tanto de Simão Pedro e André, e tanto de João e Tiago, ficaram assim, ó, cheios de peixinho, tá? Que é esse visual aqui que eu mostrei errado pra vocês, ó. Mostrei antes da hora, mas não tem problema. Tá bom? Ó, ficou cheio de peixe. Naquele momento, Simão Pedro percebeu que Jesus realmente era filho de Deus. E Jesus disse para Simão, não tenha medo, siga-me e eu te ensinarei a pescar gente. Olha que coisa linda, criança. Jesus falou para Simão seguir ele, que ele ia ensinar Simão a pescar gente. O que significa pescar gente? Olha o que eu falei para vocês lá no começo que a gente ia aprender agora. O que era pescar gente? Pescar gente significa ensinar as pessoas a amarem o Papai do Céu e ao seu Filho Jesus. Ao virem que Jesus era o Salvador, Simão, Pedro e André deixaram tudo para trás e seguiram. Tiago e João fizeram a mesma coisa, deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. Depois, Jesus também chamou os outros ajudantes, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Eles o seguiram e também se tornaram pescadores de gente. Você também, criança, pode ser um ajudante de Jesus e falar dele para os seus amiguinhos, falar deles para o titio, para a titia, para a vovó, para todo mundo nós devemos falar de Jesus. Jesus continua chamando pessoas para se tornarem pescadores de gente. Ele deseja que as crianças também ouçam e atendam a esse chamado. Todos nós temos esses chamados, crianças, de ser pescadores de gente e podemos pescar muitas pessoas para Jesus e falando para elas do grande amor que o Papai do Céu tem por nós e de tudo que ele nos ensinou. E então vamos pescar gente. Começa a falar que Jesus separou um lugar muito especial lá no céu para mim e para você. E para isso eles têm que aceitá-lo como Salvador. Assim vocês estarão pescando muitas pessoas. Jesus ama e quer ajudar todos nós. Olha que coisa linda, criança. Nós devemos ser pescadores de gente. Falar de Jesus para aqueles que não conhecem. Eu conheço, você conhece, então nós devemos falar dele para os amiguinhos, para o papai, para a mamãe, para o titio, para a titia, para a vovó, para todo mundo, para o priminho, para a priminha, para todo mundo. Falar que ele é o único suficiente salvador da nossa alma. Bom, agora a tia Lu vai louvar um hino com vocês, um hino bem conhecido que a tia Lu separou, tá bom? A gente vai louvar junto, tá? É bem facinho. Bem conhecido, tá bom? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado no mar da Galileia.
puxaram a rede. Cheia de peixinhos, puxaram a redes. Cheia de peixinhos, puxaram a redes. Cheia de peixinhos no mar da Galileia. Amém, crianças? Que nós venhamos ser pescadores de gente, né? Aqui na história, Jesus fala dos pescadores de peixe, mas também ensina que nós devemos ser pescadores de pessoas que não conhecem a Cristo ainda, tá bom? A tia Lu vai falar um pouquinho da atividade de vocês de hoje. Na atividade, lembrando que é a lição número 8, tá? Na atividade, vocês devem colorir com lápis de cor, giz de cera, a cena de Jesus com os seus ajudantes, tá? Vocês pintam lá bonitinho. Na segunda, vocês vão fazer bolinha de papel, de jornal e vão colar as bolinhas em volta do número 12, tá bom? E depois, não se esqueçam de pedir pro papai e mamãe tirar uma fotinha e mandar pra tia Lu da atividade de vocês, tá? A tia Lu ama ver a atividade de vocês, tá? Agora, a gente vai orar para estar encerrando. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui gravando mais uma aula para vocês. A tia Lu ficou um pouquinho sumidinha, mas a tia Lu já tá de volta aqui, tá bom? Morrendo de saudade, tá? E que logo, logo a gente estará bem juntinhos na nossa EBD, tá bom? Feche os olhinhos de vocês e vamos orar agora, tá bom? Todo mundo. Papai do céu, muito obrigado por nos escolher para sermos ajudantes. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor venha nos capacitar para ser pescadores de almas. Em nome de Jesus, amém. Beijo, crianças!